Olá, o TV Debate desta semana fala da reforma trabalhista. Para o governo federal, a proposta encaminhada ao Congresso para aprovação é para garantir emprego e superar a crise. Mas os trabalhadores temem o retrocesso de direitos adquiridos com a Constituição de 1988. Para discutir sobre o assunto, convidamos o presidente do Fórum Empresarial da Bahia, Antônio Tawil, o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Luiz Fernando Queiroz, e o presidente da CUT Bahia, Cedro Silva. Sejam todos bem-vindos e, para começar, eu quero fazer uma pergunta para todos. Qual a avaliação sobre essa proposta do governo e o que pode mudar na vida do trabalhador brasileiro? Antônio Tawil. Bom, eu acredito que essa nova reforma trabalhista não fere muito a Constituição de 88. As primeiras leis trabalhistas que nós temos têm mais de 50 anos hoje. Acredito que foi uma excelente iniciativa desse governo tentar modernizar e flexibilizar as leis. Vejo na reforma, porque eu trabalho mais com as micro e pequenas empresas, que ela esqueceu um pouco de olhar para essas micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, elas têm uma certa dificuldade de caixa. Essa dificuldade de caixa, ela se reflete hoje nas leis trabalhistas do direito de contestação de uma primeira sentença. É importante mencionar que estamos num contexto de reformas. E dentro dessa ideia de reforma trabalhista, nós temos uma profunda preocupação. Porque os senhores não tenham dúvida que o discurso será o discurso da sereia de dizer, olha, é para aumentar os postos de trabalho, é para garantir empregabilidade. Mas, na verdade, a reforma trabalhista propugnada pelo atual governo é simplesmente no discurso da flexibilização dos direitos trabalhistas. Se a ideia é dizer, olha, precisamos diminuir custos para a questão do custo trabalhista, ou o chamado custo Brasil, o nome que faz, então diga, é isso. Não é definitivamente uma reforma para gerar empregos. Por quê? Porque o emprego é fundamental para a própria movimentação da atividade econômica. Mas o empregador não vai contratar, o empresário não vai contratar porque tem pena ou misericórdia do trabalhador. Não, ele vai contratar porque ele precisa e ele é indispensável como um elemento para a atividade econômica. Mas perceba que o que nós estamos verificando em cada um desses projetos, seja o projeto de lei, seja a MP, seja também indo para o campo previdenciário, é, na verdade, uma vulnerabilização de direitos trabalhistas, né? De direitos conquistados durante muito tempo. Então, o que eu posso dizer, se a reforma é necessária, a pergunta é, necessária para quem? Né? Para os trabalhadores não é. Né? É uma discussão, basicamente, hoje, de diminuição de custos da mão de obra. E sobre isso, nós vamos ter um bom pano de manga para debater hoje com ilustres colegas, parceiros de vários outros debates. Com certeza. Luiz Fernando, o senhor acha que a reforma é necessária? Ela é necessária, embora toda reforma seja imperfeita. Não existe a reforma perfeita. E por que ela está sendo feita? O país não está crescendo, o país tem 12 milhões de desempregados, a produtividade não avança, a competitividade diminui. Então, isso é um conjunto perfeito para você bloquear um país. Então, se você desbloqueia, você pode superar essas coisas. A França, por exemplo, que é governada por um governo socialista, acabou de fazer uma reforma mais ou menos nessa linha, que é uma linha que está se tornando internacional. E não se esqueça, hoje os países competem entre si, as empresas competem globalmente. Se o país não estiver dentro de um certo contexto, dentro de uma certa linha filosófica em termos trabalhistas, ele vai ficar fora da economia global. E isso não é possível. Por outro lado, a nossa CLT, ela iguala as empresas. Tanto faz ser micro como macro, o direito é o mesmo.
Isso significa dar um tratamento totalmente errôneo, porque se há disparidades tão grandes entre as empresas, a legislação tem que ser flexível. E essa flexibilidade é dada pela negociação. Negociação essa que não vai contrariar direitos, ou pelo menos não precisa contrariar nem retirar direitos. Ela vai dar uma nova forma a esse direito, vai adaptar esses direitos a uma realidade econômica que se torna necessário que seja respeitada. Quer dizer, fato é fato, ele se impõe. Então, tudo isso eu acho que é necessário para modernizar o país, para dar a ele uma chance de continuar avançando, porque o Brasil está parado há muito tempo, ele só faz regredir, essa aqui é a verdade. Cedro, o que essa flexibilização pode mudar na vida do trabalhador brasileiro? Amanda, primeiro eu quero saudar, parabenizar a iniciativa da TVE de promover esse debate e os dois setores, né, que representam o capital e o trabalho e a justiça, lógico, através do amigo Pamplona aqui presente, e saudando já o Tauil, Luiz Fernando, que vieram aqui dar uma oportunidade à população entender mais sobre esse tema e debater, esclarecer e tirar algumas dúvidas. Então, eu acredito, trabalhador, trabalhadora, vocês que estão nos assistindo, a obrigação da Central Única dos Trabalhadores, juntamente com a CTB, que está conosco nessa batalha, é defender os interesses dos trabalhadores. Portanto, nesse momento, nesse projeto de reforma trabalhista, nós não enxergamos nada que venha a ser bom e útil tanto para o país, para gerar mais empregos de qualidade, com ganhos reais acima da inflação, nem que ajude a melhorar a vida do trabalhador dentro das empresas. Nos últimos anos, muito conquistamos em direitos, né? E são esses direitos que nós estamos vendo ser subtraídos de uma forma impositiva, porque não houve o diálogo. O governo tem uma certa pressa em promover essa reforma que precariza muito mais ainda as relações de trabalho, e nós estamos vendo com muita preocupação isso que o governo está fazendo. Nós queremos discutir as reformas, nós queremos dar a nossa opinião, mas não pode ser feito da forma como o governo está fazendo, enfiando de goela abaixo reformas que não contemplam, não são aceitas pelo conjunto da maioria dos trabalhadores, que estão vendo seus direitos indo por água abaixo. É claro que o setor produtivo do país, o setor econômico que gera emprego, precisa melhorar, precisa ser viabilizado, mas não às custas dos direitos que os trabalhadores conquistaram, né, com muita luta, e nós queremos que esses direitos sejam mantidos. Nós não fugimos do diálogo, nós não fugimos do debate, mas a defesa da classe trabalhadora a gente vai continuar fazendo. Doutor Rodolfo, um dos principais pontos da reforma é a jornada de trabalho. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, com essa reforma, a proposta é que as 12 horas seguidas passaria a ser regulamentada, é isso? A ideia, é preciso entender que a jornada de 8 horas, a ideia de uma duração diária de 8 horas foi uma conquista histórica dos trabalhadores, né? E é preciso mencionar, até fazendo referência ao que o Fernando falou, que há países em que a duração diária é menor do que 8 horas. Então, a ideia de que nós possamos pensar de forma indistinta uma jornada, ou seja, uma duração diária de 12, é algo que é um retrocesso social. É algo, e perceba como isso é interessante, porque é um discurso muito, muito bonito, às vezes sedutor. Olha, nós estamos fazendo isso para ganhar tempo. Não, é uma questão quase aritmética. Olha, se você precisava ter 8 horas e você precisa de mais trabalho, você precisa contratar mais gente. Se a partir do momento em que você pode exigir que aquele mesmo trabalhador trabalhe sem nenhum acréscimo 12 horas, você não precisa contratar. Porque um dos problemas básicos a se compreender nessa questão, a observação de saída é muito importante, nós não somos fechados a qualquer tipo de modificação ou a disciplina, não. Há campo para negociação, há campo para reflexão, mas é preciso entender que os empresários brasileiros sofrem com uma carga escorchante de tributação, né? E nesse ponto não se mexe.
Por quê? Porque é preciso repensar a lógica trabalhista para pensar não em diminuir direitos ou diminuir proteção, mas diminuir o custo, porque o Brasil tem coisas absurdas. A folha de pagamento é base de cálculo de imposto. Que absurdo! Ou seja, é preciso desonerar a folha. Para quê? Para que possa se pagar ao trabalhador especificamente o valor, porque ele acaba custando muito mais para o empresário, né? E que é um dinheiro que não reverte para o empregado. A questão da hora é um elemento. Então, pensar em um aumento de carga horária não é, sem sombra de dúvida, uma medida para combater o desemprego. Não, é simplesmente para tentar pensar em diminuição do custo de eventuais horas extras. Então, é algo que se vê com muita restrição. Né? Por quê? Porque é preciso repensar o direito do trabalho, sim. Porque o direito do trabalho ele tem que ser repensado para proteger o trabalhador e proteger a atividade econômica, proteger a segurança, a saúde do trabalhador e não ficar só custando dinheiro. É preciso compreender que a gente precisa evitar essa ideia de monetarizar, mas sim pensar em qualidade de vida. Por quê? Porque um empregado, e isso é um dado que é de conhecimento público, na maior parte dos acidentes do trabalho ocorre quando tem sobrejornada. Ou seja, o indivíduo que tem uma determinada carga horária específica que é observada, raramente cai numa situação de acidente. Então, é claro que ouvir isso de um juiz do trabalho é ouvir sobre a saúde pública por um médico do HGE. Né? Por quê? Porque eu vejo o problema estourando lá. Então, são situações que precisam ser compreendidas. É claro que situações de compensação de jornada, em que verifique determinado, é algo que, a priori, nós não somos contrários a isso, até porque tem previsão constitucional. Mas pensar em aumentar ainda o limite quando a tendência mundial é justamente em sentido contrário. A questão, pensar em aumento de jornada, aumento de duração de trabalho, é algo que chega a ser, e me perdoe o arrobo de retórica, chega a ser criminoso. É algo que imaginar que num sistema que se propugna para garantir emprego, fazer com que as pessoas trabalhem diariamente mais do que já trabalham hoje, é simplesmente dizer, não, quero diminuir o custo, em vez de eu pagar hora extra, fazer isso. E isso é algo que definitivamente nós não podemos concordar. É sobre isso que eu quero que o Tauil fale para a gente, como é que ele pensa na questão da jornada. Não resta dúvida que nós queremos manter as 8 horas de trabalho, não tenha dúvida. Mas, para a gente manter as empresas abertas, não podemos assim, generalizar todos os ambientes. Dentro do ambiente que necessita algumas horas extras a serem trabalhadas, ou se paga essas horas extras, ou se coloca dentro de um banco de horas que ele será compensado hoje, realmente a curto prazo, mas o que nós precisamos ainda para flexibilizar e modernizar essa proposta, que seja compensado em até 60 dias. Não vejo prejuízo hoje se uma empresa precisar trabalhar um final de semana com um número reduzido de funcionários, estendendo o horário de cada um, para que viabilize para as empresas os seus custos e para o trabalhador, para o colaborador, tenha um ganho real. Mas sem a questão da hora extra? Não, com a hora extra, com certeza. Não tenha dúvida que a hora extra, assim, ela tem que ser paga ou compensada. Mas não precisa ser compensada de imediato, uma semana como é hoje. Na outra semana tem que compensar. Não há prejuízo que ela seja compensada em 60 dias. Isso realmente deixa... Amanda, hoje, o universo de empresas no Brasil é 90% de micro e pequenas empresas. O empresariado não quer aumentar, ao contrário, como o próprio doutor Popan falou, há um prejuízo na condição de saúde do trabalho. Então, ninguém quer isso, ao contrário, nós queremos preservar esse direito adquirido, que nós achamos que é suficiente hoje e que é normal se produzir em 8 horas e não
permanentemente em 12 horas. Daqui a pouquinho o Cedro Silva vai comentar sobre isso, porque o TV Debate faz uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa reforma trabalhista. De volta com o segundo bloco do TV Debate, que hoje discute sobre a possível reforma trabalhista do governo federal. No pacote de medidas enviado ao Congresso, os acordos coletivos de trabalho definidos entre empresas e sindicatos poderão sobrepor as leis trabalhistas definidas na CLT em pelo menos 11 quesitos, que dizem respeito à jornada de trabalho e ao salário. E agora Cedro vai responder sobre essa jornada de trabalho, o que isso pode prejudicar, essas mudanças podem prejudicar o trabalhador. Primeiro, Amanda, eu queria dialogar, inclusive com a classe trabalhadora que está nos assistindo, que o trabalho é a parte mais fraca na relação com o capital. Portanto, essa reforma trabalhista, os trabalhadores não devem aceitar. Não devem aceitar porque ela retira os direitos que nós conquistamos, os acordos coletivos de trabalho, anualmente, eles vêm sendo atualizados, então é uma falácia dizer que a lei está desatualizada, não está, porque anualmente a gente senta com o patrão, discute os acordos coletivos de trabalho e vai atualizando a lei, vai pactuando. Agora, não dá para aceitar que a lei, agora, essa reforma, venha autorizar que a empresa negocie os direitos dos trabalhadores no chão da fábrica, ali com os trabalhadores, e isso esteja colocado acima da lei, acima do que diz a Constituição, né, a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Então, portanto, é inaceitável do ponto de vista nosso essa situação, ou seja, retira a autoridade dos sindicatos, os trabalhadores não têm mais a quem reclamar se os acordos no chão da fábrica com os trabalhadores forem feitos e não forem cumpridos. Portanto, o trabalhador precisa ficar esperto, ficar ligado, né, para essa situação do legislado, do negociado sobre o legislado. Portanto, o aumento da jornada de trabalho não dialoga com a nossa proposta, que é justamente baseado em dados do DIEESE, né, a gente reduzindo a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais, a gente criaria mais 2,5 milhões de postos de trabalho nesse país. Portanto, o que o empresário tem que fazer é discordar também da posição do governo, porque o governo está marginalizando a atividade empresarial no Brasil. Está dizendo que os empresários aqui são pessoas nocivas, que só visam o lucro. Mas se o empresário realmente pensar na sua empresa, quiser avançar, quiser construir o seu patrimônio baseado em leis seguras, tem que cumprir o que está na CLT e tem que fazer os acordos com os sindicatos. Aí sim a gente estabelece o marco correto na relação entre o capital e o trabalho. Não pense o governo que vai empurrar de goela abaixo uma reforma trabalhista e a gente vai aceitar calado, sem protestar. Portanto, eu quero dizer que já estamos nos preparando, inclusive, para uma greve geral, caso essas medidas venham ser aprovadas. Luiz Fernando, com relação à jornada de trabalho, o que é que o senhor acha? Veja bem, essa jornada de trabalho, quando vai de 8 para 12 horas, isso não é uma coisa permanente, isso não é regra geral. É algo episódico, inclusive tem que ser compensado. Por que isso? Porque a economia de mercado é uma economia que flutua. Ela tem momentos de desenvolvimento, momentos de contração, enfim. E é preciso adaptar as relações trabalhistas a cada um desses momentos, para que a economia continue dinâmica, para que se continue criando empregos, pagando impostos, desenvolvendo o país. Então a questão é essa, que é um dos pontos fortes da reforma que eu vejo, exatamente talvez os que estão vendo fraco, que é adaptar as empresas a relação de emprego aos momentos da economia, mas sem retirar direitos, porque esses direitos são compensados. Toda vez, inclusive, que um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção
retira algum tipo de direito, ele tem que apresentar no próprio documento o que é que vai substituir aquele direito. Aquilo pode ser aprovado ou não. Agora, quanto à questão de protestar, eu acho que nada deve ser aceito sem algum tipo de protesto. Então é legítimo que os sindicatos tenham o seu ponto de vista e que discordem. Não há dúvida sobre isso. Agora, eu acho que há muito mais pontos positivos na reforma que negativos. Voltando ao início, nenhuma reforma é perfeita. Qual seria o ponto positivo, Luiz Fernando? Essa flexibilização, você adaptar a legislação a cada tipo de empresa. Uma microempresa não pode ser tratada como uma macroempresa. Não é? A natureza é diferente, não é só o tamanho, a natureza se torna diferente. Então, quando você iguala, todos os gatos são pardos, o menor vai ficar prejudicado, porque ele não pode atender a exigências que uma macroempresa pode. Apenas essa reforma permite que certos aspectos possam ser disciplinados de uma forma diferente. É diferente para assegurar a dinâmica econômica, para assegurar o emprego e para assegurar a competitividade. Não adianta você ter uma legislação perfeita, do ponto de vista, por exemplo, de proteção, seja do empresário, seja do empregado, se ela não é competitiva. Repito, o país hoje compete com o mundo. Há um padrão mundial que está se impondo. Volta ao sistema francês. O Partido Socialista, quando propôs essa reforma, ele não estava querendo prejudicar seus eleitores. Ele estava querendo, de alguma forma, protegê-lo. De que forma? Dando uma maior dinâmica à economia francesa, criando mais emprego. Se você cria mais emprego e a economia é mais dinâmica, você aumenta os salários, necessariamente, pela competição. Então, esse aqui é o espírito da reforma. Eu quero discordar, Amanda. Pois não, Eu Sérgio. quero discordar do Luiz Fernando. A parte fraca que o Luiz Fernando se refere é o direito dos trabalhadores. É o coração do trabalhador que está sendo atingido. Ou seja, quando você aumenta a jornada de trabalho, você tira o trabalhador da escola, você tira do trabalhador a qualidade de vida, coloca o trabalhador para trabalhar mais e as horas extras não pagam em dinheiro, vai para um banco de horas, possivelmente para gozar em folga. Quem é que quer isso? A nossa briga, concluindo aqui, para o Pamplona se posicionar também, a nossa briga é que o trabalhador tenha qualidade de vida, né? Ele cumpra a sua jornada de trabalho e lhe sobre um tempo para a família e para ele fazer o que quiser, estudar, descansar e não ficar como escravo com direitos reduzidos. Então é essa a nossa preocupação e eu quero chamar a atenção de todos os trabalhadores que continuem filiados nos seus sindicatos, porque do ponto de vista jurídico, até para fazer a defesa de vocês, de seus direitos, a gente vai precisar que todos estejam filiados. Doutor Rodolfo, outro item polêmico dessa reforma é o contrato temporário, não é? Que ele passaria de 90 e seria prorrogado até 120 dias. Como é que isso afetaria o trabalhador? Essa é uma questão, e eu vou dizer com absoluta liberdade, porque quero me colocar de uma forma talvez mais imparcial, que essa talvez seja uma das questões menores. Né? A ideia de ser de 90 para 120, sim, essa é uma questão do que pode eventualmente ser na legislação infraconstitucional, se poderia ser um contrato. Porque a ideia do trabalho temporário, né? E essa é uma coisa interessante, porque a gente usa expressões, às vezes, que às vezes geram confusões. Existe o contrato temporário, que é uma terceirização, então a empresa de trabalho temporário, né? E tem a questão do contrato de duração determinada, esse previsto na CLT. A mudança é na Lei 6.019, do trabalho temporário, que é uma modalidade de terceirização. A ideia de mudar de 90 para 120 é simplesmente algo de uma adaptação. Mas o que é mais importante dentro dessa linha, Amanda, é perceber como muitas vezes nós estamos caindo num debate que é importantíssimo, mas a gente tem que ter cuidado para verificar qual é o verdadeiro problema. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma discussão que faz uma bipolaridade de trabalhadores e empregadores, como se nós fôssemos jogar um contra o outro para brigar e depois se mandar. E quando, na verdade, nós temos que nos unir para que, nessa circunstância, façamos uma redução efetiva da oneração das folhas de pagamento para que os empregadores possam contratar efetivamente. Por quê? Porque o empregador também tem interesse em contratar. Não
por misericórdia, não por dó, não por disso, porque ele precisa para a sua atividade econômica, e isso é importante para a economia, por quê? Porque, obviamente, tendo trabalhadores que tenham os seus ganhos, eles vão ser consumidores dos produtos que vão ser produzidos pelas próprias empresas. Ou seja, há uma ideia de retroalimentação. Quando nós ficamos falando, às vezes, de discussão sobre diminuição de custos, porque há uma diferença que precisa ser muito compreendida, porque vem um discurso de sereia que é sedutor. É preciso entender que há uma diferença entre de diminuição de custos e diminuição de direitos. É preciso não diminuir direitos, mas diminuir custos não no bolso do trabalhador, mas sim na folha do empregador, que acaba pagando uma quantidade enorme de tributos que não revertem para o empregado. Ou seja, nós temos todos uns sistemas que são custeados em função da folha de pagamento e que não revertem diretamente ao empregado. Então, é preciso ter o devido cuidado. Para quê? Para que nós não, digamos assim, caiamos numa armadilha. Nós que realmente queremos que todo acordo sindical seja homologado e que não seja desconsiderado pela Justiça do Trabalho, isso que tudo que o empresariado quer. Hoje, esses acordos não estão sendo cumpridos pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho julga né, doutor Pamplona, pelo que é a CLT, e não os acordos entre nós homologados. O problema básico é entender o que é esse acordo. Sim. Por quê? Porque o acordo, e isso aqui, eu quero retomar uma questão de Antônio e de Fernando, que é muito importante. É muito importante mesmo para mobilizar os trabalhadores, para mobilizar a classe empresarial. Por quê? Porque há algo que eles estão defendendo há algum tempo e que precisa estar na proposta. E não está. A desoneração? A desoneração, que é uma coisa que eu tenho falado, mas mais importante, talvez um tratamento diferenciado aí para sim, os para os micro e pequenos empresários. Aí sim, pode-se imaginar dentro de situações em que não tenhamos perda de direitos, mas sim. É porque flexibilização é uma expressão que é meio marqueteira. A gente usa com frequência, mas às vezes soa com palavrão. Tem que ter cuidado para não vir um gatilho psicológico quanto a isso. Mas a verdade é que não é bem. A ideia não é desregulamentar, não é negar a existência de direitos, mas sim imaginar que em determinadas situações de micro e pequenos empregadores, que são os grandes empregadores em quantidade do país, possa-se ter algum tipo de negociação, né, que possa ser alguma coisa, que possa ser menos, digamos assim, complicado do que o tradicional acordo coletivo. Mas o problema básico é que as experiências nesse sentido, de acordo direto, e aí eu falo, porque conheço o Antônio, é um homem sério, né? E eu sei disso, um empregador decente, mas eu digo com liberdade, eu conheço tantos outros que não são. E isso é complicado. Por uns, outros pagam. Exato. Por quê? Porque quando a gente fala de um acordo direto, empregados e empregador no chão da fábrica, como bem colocou o Cedro, muitas vezes é botar a galinha para negociar com a raposa do galinheiro. Não tem que ser homologado pelo sindicato? Não, aí são dos sindicatos. Quando é o acordo coletivo, sim, Mas aí a gente fala o mesmo mas negócio. É desse que nós estamos falando. Acordo coletivo, Desse que nós estamos mas falando. esse acordo, só para você entender, que é uma questão que está no projeto de lei. Qual é o grande lance? Nós temos a noção, hoje, acordo coletivo para compensação de jornada, já é possível. O banco de horas já é uma realidade desde 96. Né? Ou seja, começou inicialmente como de 120 dias, passou para a possibilidade de 1 ano, mas isso sempre com a atualização, com a atuação do sindicato. Quando se fala da prevalência do negociado legislado, muitas vezes remete-se ao acordo coletivo. Aí não tem diferença para a gente, nenhuma. Mas o campo mais complicado é quando quer transformar nesse bordão do negociado legislado no acordo individual. Por quê? Porque no acordo, e já existe. E para pensar numa situação que aparentemente está sendo bem aceita, é na disciplina do trabalho doméstico. Né? Faz-se bancos de horas diretamente empregado e empregador. Mas o trabalho doméstico não está. Não está. Nós estamos falando de empresa. Isso. Pequenas empresas. Mas isso aqui seria possível, talvez,
é algo a se pensar, mas não está no projeto. E a Esse é extensão o lance. também, doutor Porque as Fernando. ideias são importantes, mas a gente precisa discutir se vai discutir o projeto ou as ideias, que para mim é fascinante. quero que Por que, Sérgio por que também que fale. esse banco de horas ele tem que estar disponível na semana seguinte? Por que não estender ele por um período um pouco superior? Aí é Entendeu, para Sérgio? é a Porque compensação. A compensação individual é da semana seguinte. A compensação individual é dentro do mesmo mês. Mas a compensação que pode ir até um ano é a do banco de horas do acordo coletivo. Essa já existe. E aí, Essa já Sérgio? existe. Olha, o que O problema é o número de horas a compensar. eu acho que a gente está encontrando aqui nesse debate, inclusive, alguns caminhos. Né? Isso. O A ideia é essa. O presidente Michel Temer, com esse projeto, ele queima a classe empresarial brasileira. Não é? É um projeto de governo ruim, não dialogado com a maioria dos trabalhadores, portanto, deixa os empresários assim vulneráveis. E ainda mais a gente com uma compreensão de que sua ampla maioria são empresários desonestos, que não têm responsabilidade com o crescimento do país, com a melhora da classe trabalhadora e, portanto, exerce a atividade comercial apenas para visar o lucro. Eu e se dá discordo bem. quando você diz que Não, a deixa eu grande só- maioria... Não, ela disse que podia... Deixa eu só Ok. concluir. Tá bom. Eu lhe dou a parte, deixa eu só concluir. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós pregamos, Fernando, inclusive, a livre negociação. Eu acho que trabalhador, empresa, tem que conversar bastante. Mas o marco regulatório disso é a CLT, é a consolidação das leis trabalhistas. certeza. E não venha para cá querer convencer a classe trabalhadora que a CLT está desatualizada, que não está. Se anualmente a gente celebra acordo coletivo de trabalho e assina, onde é que a CLT está desatualizada? Né? Não, Então, assim... eu assim, concordo com você, mas eu estou querendo dizer o seguinte: se esse acordo coletivo for celebrado, vamos cumprir ele. E não voltar para a CLT para ela Então, dizer que não. Primeiro, a gente quer a segurança que tenha um marco legal. O marco legal é a CLT. O que gera desconfiança para nós? O desinvestimento do atual governo na Justiça do Trabalho. Aonde o trabalhador vai reclamar os seus direitos, a Justiça do Trabalho está enfraquecida, com corte de investimento e as verbas de custeio, trabalhando 6 horas só por dia, em alguns casos com data e hora para fechar, por falta dos insumos básicos para funcionar. Então, a gente está vendo uma desproteção social muito grande. Nós estamos enxergando nisso uma grande armadilha para a classe trabalhadora. Quando eu falo na maioria dos empresários, você está aqui para defender os empresários, pode defender, mas se você fizer um levantamento das empresas, de seus amigos, que abrem empresa, gera emprego, recebe dinheiro de contratos dos governos das 3 esferas, não pagam trabalhadores, não indenizam, e quando esses vão para a justiça, que a justiça vai bater na porta do empresário, não acha. Não acha mais a empresa, não acha mais o empresário, o telefone era falso, não acha nem sequer o endereço. Ele está concorrendo de forma desleal com a Com os grande outros, maioria que que paga pagam imposto, impostos, que paga né? salário. Vamos precisar Isso denunciar eles. E vocês- generalizar o que você vocês- falou. E vocês precisam se defenderem desses maus empresários. É óbvio, É isso que eu óbvio. estou Mas dizendo esse aqui. é Isso aí. trabalho de justiça, esse é trabalho de polícia, não É, nosso. isso é muito No- maior, nosso, né? nosso, na verdade, trabalha Então, dessa se vocês, legalidade. Dessa se, legalidade se você, Antonini, É. não faz a crítica, se você não reclama de maus empresários no meio de vocês, no mínimo vocês Mas são não, coniventes não, com isso. reclama. Dentro da CDL, nós temos todas as entidades, todos os órgãos do governo, estaduais, municipais, ligados para o combate ao comércio ilegal. Existe hoje formada por todas as associações de classe e todos os órgãos fiscalizadores da Polícia Federal, da Receita Federal, das receitas estaduais e municipais, exatamente para o combate a esse comércio ilegal. O debate vai fazer uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa proposta de reforma trabalhista.
De volta com o terceiro e último bloco do TVE Debate, que hoje discute sobre as medidas anunciadas pelo governo da reforma trabalhista. Já existe no Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta a terceirização no Brasil. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado. O governo pretende optar por um texto próprio, aproveitando alguns pontos da proposta em andamento no Congresso. Agora eu volto a falar com o Dr. Rodolfo Pamplona, que a gente já discutiu hoje no TV Debate, sobre a terceirização. Ela seria um retrocesso? Olha, eu já tenho debatido sobre terceirização com muita frequência. E a terceirização é, sem sombra de dúvida, uma realidade no país, uma realidade em vários países. Mas é preciso compreender o que se quer com a terceirização. Nós temos, de fato, a ideia de ter um projeto de lei que discipline a terceirização para a segurança de negócios jurídicos é algo que não deve... Eu não tenho uma resistência em si, até mesmo porque, na prática, ela tem sido regulada por uma súmula do TST, na prática. Mas o fato é que eu preciso dizer que muitas vezes a terceirização, que é tido pela a ciência da administração como uma ideia de excelência empresarial, pode ser utilizada para isso, sim. Mas na prática, o que nós vemos, e eu digo isso novamente repetindo a frase anterior, ouvir de um juiz do trabalho é ouvir sobre a saúde pública de um médico do HGE. O que eu tenho visto é a distorção total. Ou seja, a terceirização na prática tem sido feita para vulnerabilizar, para fraudar direitos. E essa é a situação que Cedro falou, eu estava me contendo aqui, né, na hora que Cedro estava falando no outro bloco, né, especificamente, esses empresários muitas vezes que abrem a empresa, tem um custo, faz um contrato, depois some. É a minha realidade como juiz verificando na terceirização. Porque tem muito empresário sério nesse país. Tem muita gente decente que quer, mas nesse campo, especificamente, para falar num debate anterior aqui com o Fernando, é um dos pontos mais terríveis. Por quê? Porque pensar e a forma como a terceirização está sendo proposta, e eu digo porque eu já debati com muita frequência, até com o Célio também, com o deputado Dr. Maia, tantas outras hipóteses que a gente teve aqui, discutindo sobre essa questão, que é preciso garantir a solvabilidade dos créditos. Então, a ideia da responsabilidade patrimonial, que foi construída pela Justiça do Trabalho, subsidiária, se vira subsidiária, solidária, que o seja, mas que mantenha isso para que possa não ficar o trabalhador a ver navios ou ao haver fumaça, mas perceber que é preciso ter muito cuidado. Não para cercear a atividade empresarial, não é essa a ideia. É criar postos de trabalho, mas postos de trabalho que não sejam precários, que não seja naquela situação do indivíduo que é contratado e some. E, de repente, o indivíduo faça. Porque é preciso entender qual é o primeiro emprego hoje da maior parte da população jovem. Talvez uma hipótese de terceirização. Perceba, emprego de verdade é no telemarketing, em situações de terceirização. Isso. Porque os estágios, e olha que coisa interessante, Amanda, como a sua observação é importante, porque estágio, a priori, não é emprego. Não é mesmo. Estágio, a priori, é complemento de aprendizado, mas acaba virando emprego. As pessoas procuram estágio como fonte de subsistência e não de aperfeiçoamento. Então é preciso compreender que nós vivemos, na verdade, numa situação de distorção das instituições, distorção dos institutos. E é algo que a gente tem que apelar. E é ótimo estarmos aqui, justiça, a academia, o empresariado, os trabalhadores, para que possamos abrir os olhos dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos vendo, para perceber que esse projeto de lei é um dos projetos mais importantes no Congresso Nacional. Esse da modificação da área trabalhista e esse, em especial, da terceirização. Se passar do jeito que originariamente era proposto, e não com os temperamentos frutos das resistências, né, nós podemos ter uma redefinição do conceito de relação de emprego no país. E isso não será para beneficiar o trabalhador. Posso falar? Pode. Bom, primeiro, a questão da malandragem que pode existir em certos empresários, mas que não é maioria. É a mesma coisa de você dizer, todo político é desonesto. Não é verdade. Não é? O que é que tem que ocorrer aí? Mas se é um ilícito, o ilícito tem que ser punido. Combatido. Eu sou homem do Estado de Direito. Há instituições para isso. Vá no caso concreto e puna.
Mas não Perfeito. queira punir toda uma atividade econômica Com certeza. porque a exceção existe. Perfeito. Pois, então, estamos de acordo quanto a Sempre, isso. sempre. A questão da terceirização. Nós temos um sistema de hoje de produção que é um sistema mundial, né? Os países concorrem entre si, as empresas concorrem com empresas estrangeiras, seja quando exportam seus serviços, seus bens, seja quando importam. Né? A pior da concorrência, inclusive, não é a concorrência no país estrangeiro, é aqui, é quando o produto chinês chega a um preço que o empresário nacional não tem como competir. É desleal aí. A terceirização hoje está se tornando a maneira, vamos dizer assim, mais forte do processo produtivo funcionar. Hoje nós não temos mais empresas que funcionam individualmente. Nós temos cadeias de empresas, nós temos cadeias produtivas, né? Nós temos produções compartilhadas. Se você, por exemplo, pegar um avião, eu já vi uma fotografia, ele é todo cheio de pontos coloridos. O que é que significa aquilo? São as partes que foram feitas por centenas ou milhares de empresas e que a empresa, seja a Boeing, seja o que seja, ela só faz montar. Mas se ela quisesse fazer tudo, o avião não existiria, porque o custo seria brutal, a ineficiência seria enorme. Então, terceirização não é apenas essa picaretagem, que pode até ocorrer, mas é você buscar a eficiência da especialização, é você buscar produtividade e buscar competitividade. Se você é competitivo, se você pode se expandir, você vai expandir também o emprego. Então, essa precarização é falsa, porque a maior precarização do emprego é o que não existe. Entendeu? É preciso compreender isso. Como falei, a terceirização é uma realidade. Né? E a ideia de especialização, eu disse, não, a ideia de uma resistência à terceirização não é uma resistência à atividade empresarial, ou à especialização, ou à eficiência. Não. É uma resistência à realidade que se vê nas ruas e nos tribunais. Mas que deve ser punida. Porque deve ser combatida. Deve ser punida, e é essa, claro. perceba, Mas é óbvio. nós temos determinadas situações. Isso é concorrência desleal. Sem sombra de dúvida. Não interessa Mas a ao expressão empresário. adequada é essa. É preciso denunciar essas empresas de terceirização que, na verdade, só fazem dumping. Que é o que o sindicato tem feito, não é, uma doutor das Rodolfo? coisas, sim, Que é o a sindicato atividade tem do feito, sindicato, mas denunciar. também da classe empresarial. É preciso verificar. Eu estava discutindo outro dia, num outro debate maravilhoso sobre cooperativas. Poxa, cooperativas de trabalho são estimuladas pela Organização Internacional do Trabalho. São fontes alternativas de trabalho e renda. Não dá para, teoricamente, ser contrário a cooperativas de trabalho. Mas no Brasil, cooperativa de trabalho, a maior parte, virou gato operativas, laranja operativas. Não é só laranja, é um pomar. Entende? É um negócio, porque é algo que é complicado de lidar. Por quê? Porque as pessoas pensam em alguma coisa que seria para empoderar, a expressão que é bonita da contemporaneidade, empoderar a classe trabalhadora, indo negociar diretamente, para quê? Para simplesmente substituir empregados por cooperativados. Aí, meu amigo, é simplesmente entrar no discurso de diminuir custos, diminuindo direito. É que vocês estão no melhor momento para se defender e dizer assim, não, a gente quer dar o direito dos trabalhadores sim, a gente não quer cortar, a gente não concorda com esses projetos que estão aí, que não dialogou, vocês estão trazendo um problema muito sério para dentro das empresas de vocês. Não. Vai ter paralisação, vai ter trabalho ruim, inclusive assim, a terceirização que vocês apoiam é uma terceirização que mais mata no mundo, né? É uma terceirização que se trabalha hora extra e não paga, é uma terceirização que tem uma diferença enorme entre o assim, trabalho do terceirizado e do trabalhador próprio. Eu não posso deixar de interferir, Ana, porque Sim, realmente você eu acho... concorda que eu a acho que terceirização... assim, eu acredito que a terceirização do modo que está sendo colocada, ela não está trazendo ela para a nossa realidade. Você pega um simples lojista hoje, imagine que ele não poderá terceirizar alguém para fazer manutenção dos seus computadores, alguém para fazer manutenção dos seus equipamentos. Eu tenho que manter dentro onde minha atividade, na verdade, é varejo, seja esse varejo pequeno, o médio, o grande, não é da minha atividade o conserto de um computador.
Então diga que vocês não aceitam a terceirização na atividade fim. A minha atividade, Então, na verdade, isso. eu tenho que concentrar a minha atividade ao que é o objetivo da minha empresa. Isso. O objetivo da minha empresa está definido pelo meu KNAI. Tudo que vier fora dessa atividade é do meu direito de terceirizar. Mas vocês não dizem isso. O pagamento das horas é com o terceirizado, não é comigo. Então, essa distorção completa da realidade nossa, trazendo ela para... Quem é hoje Não é bem assim, na atividade comercial, né, que você conhece nessa cidade de Salvador, que é basicamente varejo e serviço, que está financiando um político? Na prática não é assim, Quer não. dizer, Na prática isso não existe. É assim, não. Isso tudo estamos saindo do foco. O foco O hoje... foco é a reforma trabalhista. A reforma Isso aí. trabalhista hoje nós entendemos que ela tem que ser melhorada, sim. É preciso entender que isso, no projeto, aquele transformava, desprezava os conceitos de atividade meio e atividade fim para uma atividade empresarial especializada. Qual é o problema com isso, Cedro? O problema é que, como não se sabe bem o que é atividade meio e atividade fim, a atividade empresarial especializada pode ir para a atividade fim e chegarmos a uma faculdade sem ter professores empregados. Nossa. Já temos hospitais sem médicos empregados. Piloto de Já avião tem- terceirizado. Exato. Então, são Exato. situações em que a gente imagina como é que vai ficar Com menos isso, direito, menos né? treinamento. Porque se trata de uma noção de novas atividades. É um futuro que só a Deus pertence. Agora, essa reforma trabalhista não vai gerar um emprego a mais sequer, vai precarizar mais ainda as relações de trabalho e vai deixar o trabalhador cada vez mais vulnerável na mão do patrão, que faz o que quer, e o governo, por outro lado, atacando a justiça do trabalho e a gente agora sem ter mais para quem recorrer e até mesmo autorizando que as empresas negociem no chão da fábrica com o trabalhador como é que vai ser a vida dali para frente. Com a participação dos sindicatos. Então, não é assim que está dizendo. Eu não vi isso. Acordo Eu não vi coletivo isso. e convenção coletiva é com o sindicato. E a lei só fala sobre isso. Eu não vejo isso. Não Então fala diga sobre isso. outra coisa. Então diga isso. Não fala sobre outra Então coisa. diga que vai ser assim, que é o sindicato que vai negociar. É o que está Porque na eles lei. querem escolher. É o que está na lei. Eles querem escolher a partir de 200 trabalhadores numa empresa e que deixa a maioria das empresas de fora, escolher representantes dos trabalhadores para negociar os acordos. Representante com- trabalhador sindicalizado ou não. Mas Então com é a isso que tem que ficar participação bem do- claro. Com a aprovação Isso do é um sindicato. engodo para a classe trabalhadora, isso é enrolar o peão. E eu vou dizer, a classe empresarial está perdendo um momento histórico que tem de sentar frente a frente, cara a cara, com as centrais sindicais e discutir quais são os seus problemas e a gente chegar a um denominador comum. E não esperar um governo usurpador e golpista que faça um projeto de reforma da lei trabalhista e vocês ficam só na de vocês, deixando o pau quebrar. Vocês precisam ter mais responsabilidade, inclusive. Não, Ó, nós antes da temos. gente encerrar o E TV nós Debate, temos. eu queria fazer uma pergunta ao doutor Rodolfo. Esse programa de proteção ao emprego foi criado no governo de Dilma Rousseff em caráter provisório para proteger aí, né, as demissões, evitar demissões durante a crise. E agora, o governo atual ele quer tornar o programa permanente. Qual seria esse impacto que a gente falou tanto aqui, impacto econômico? Perceba que essa é uma questão muito importante, Amanda. Por quê? Porque é preciso entender como o discurso muitas vezes é para fomentar empregos. Não é para fomentar empregos. A ideia de situações em que você possa ter uma assistência maior, justamente numa situação de desemprego, sempre terá como ideia em abstrato o aplauso. Né? Por quê? Porque é uma ideia de solidariedade social. Agora, é preciso compreender como isso vai ser feito para o custeio, né? E que não acabe onerando mais uma vez a atividade empresarial. Por quê? Porque se em alguns aspectos, em muitos aspectos, da parte trabalhista, vamos assim, em sentido estrito, quem paga o pato é o trabalhador, nessas situações, muitas vezes, as formas como se vê para custear isso, pensa-se em repartir com o empresariado.
que já paga tributo demais. Então, aquilo que vai vir pelo Estado como uma forma de assistência social ou de solidariedade social, terá sempre o nosso aplauso. Agora, não pode ser algo, na verdade, uma armadilha travestida de benefício. Eu acho, Amanda, que esse Não concordo. programa de seguro-emprego, ou PPE, que foi do governo Lula e Dilma, um programa para socorrer as empresas, Sim. caso elas sinalizem para o governo que tem problema Exato. de manter os postos de trabalho, né? E combinado com os sindicatos e as centrais. Então, reduz o salário, reduz também a jornada de emprego. E trabalho, no o caso. governo, com o dinheiro do FAT, complementa Exato. o valor do salário, né, que foi reduzido. Então, a gente vê essa questão como uma saída. Essa questão é uma das únicas desse projeto Exato. que está pegando do governo amplo. passado, que foi amplamente discutido. Então, você veja, quando isso é bem discutido com as centrais e os sindicatos, como é uma coisa que fica pacificada. Isso vai ser custeado pelo governo? Exatamente. Ótimo, Então, aplauso. isso seria uma E coisa não positiva, não é, pensar Cedro? em repasse positivo, para a atividade sim, empresarial. porque nos momentos de crise e as empresas dialogando com os sindicatos e as centrais, que vai fazer isso, vai ao governo, comunica que quer participar do programa de Exato. proteção ao emprego, o programa de seguro-emprego, e aí é feito esse programa. Reduz a jornada de trabalho, reduz o salário por algum tempo e o FAT complementa Teria a um parte que aporte foi financeiro. Exatamente. reduzido ali para o trabalhador e se mantém os postos de trabalho, se mantém a atividade econômica. O TV Debate está terminando. Eu gostaria que Tauil falasse sobre esse programa de proteção ao emprego e fizesse as considerações finais. Bom, eu, na verdade, achei muito oportuno da parte da TVE hoje trazer para debate a central sindical, a Justiça do Trabalho, outras entidades de classe, porque o diálogo, na verdade, como sempre tem que ser, é o caminho mais curto para que se chegue a acordos e que nós temos um ambiente de produção mais saudável e mais próspero. Mas eu não queria terminar apenas para minha participação sem mencionar esse momento histórico que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com a reforma trabalhista, com a reforma política civil, de expressar o nosso receio desse aumento desenfreado de partidos políticos. Estamos sabendo que tem o partido do número 50 a ser estabelecido hoje, a ser homologado hoje no Brasil. E com o Brasil hoje com 1.450 sindicatos. Enquanto a gente vê que nos países mais desenvolvidos, os partidos políticos não passam de 10, 12 partidos, os sindicatos não passam de 40, 50, 100 sindicatos no máximo. Há realmente tanta doutrina para que nós temos 50 partidos políticos? Há realmente tantos setores para serem os trabalhadores ou empresários para que nós temos 1.450 sindicatos? Isso, infelizmente, deixa o Cedro assim, perdido entre milhares de sindicatos que não têm nenhuma representatividade. Deixa o Luiz Fernando do mesmo modo. Na Associação Comercial da Bahia, a mais antiga, se tem 50 associações de classe. Do mesmo modo, os sindicatos. Então, tem que se limitar esse número de pessoas que se intitulam representantes dessas classes, sejam eles trabalhadores ou patronal ou políticos. Era isso, agradeço o convite e fico sempre à disposição. Obrigada pela participação. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Rodolfo Pamplona. Por favor, suas considerações. Eu quero dizer, Amanda, que foi um prazer enorme estar aqui com você e com os companheiros do debate. Porque juntos debatemos
concordamos e discordamos. Abrimos o espaço para a pluralidade de ideias, em que vamos discutir não somente um projeto de lei, mas o futuro deste país. Então é preciso ter em mente a necessidade de esclarecer cada cidadão, cada cidadã sobre o que pode acontecer. E há, sem sombra de dúvida, um horizonte que não é límpido, claro, como se gostaria. Mas a mensagem final que tenho de dizer é que vamos discutir custos, vamos discutir direitos. Mas o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Juntos podemos construir um mundo melhor. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria também de agradecer a presença do Luiz Fernando Queiroz, presidente da Associação Comercial da Bahia. As suas considerações. Bom, eu fiquei extremamente satisfeito em estar aqui, porque aqui nós estamos participando de um debate. O que toda sociedade precisa, sociedade pluralista, é debater, para encontrar os consensos, que não vai ser ótimo para ninguém, mas pode ser razoável para a grande maioria. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reforma trabalhista não é também panaceia. Ela não vai resolver todos os problemas do Brasil. Nós temos muitos entraves. Tem burocracia, tem carga tributária, tem juro alto, tem crédito baixo, tem uma série de coisas. A questão trabalhista é um componente de todo esse imbróglio que se chama custo Brasil, né? Então, eu acho extremamente importante que isso seja discutido e que se dê uma perspectiva nova, ou seja, que não se tenha medo do novo. Porque o passado foi bom para o passado, mas não é bom para o presente e muito menos para o futuro. Então, nós temos que arriscar em mudar esse passado para termos um futuro melhor. E a reforma trabalhista é um desses aspectos, mas ela também precisa ser encarada. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Luiz Fernando, e também a de Cedro Silva, presidente da CUT Bahia. Suas considerações, por favor. Quero parabenizar, em primeiro lugar, a TVE, né, pela forma democrática, né, de trazer para a população um debate, né, de tamanha importância para o conjunto de toda a classe trabalhadora. Eu quero cumprimentar a Antoniel, do Fórum Empresarial, meu juiz, companheiro e amigo Rodolfo Pamplona, o Luiz Fernando, da Associação Comercial, e dizer que é um debate que não se esgota aqui, não é? Foi um debate altamente respeitoso, onde a gente pôde colocar os pontos de vista de cada um, mas eu saio daqui com algumas certezas. E uma delas é a seguinte: a classe empresarial no Brasil, ela tem muito ainda o que fazer, tem muito ainda para lutar para ser uma classe empresarial forte, né, que ajude o país a crescer e os seus trabalhadores também. O TV Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre a reforma trabalhista. E você também pode rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigada pela companhia e aguardo você na próxima semana com mais um tema para discussão. Até lá!